Nesse vídeo, eu quero fazer a leitura e comentário sobre a queda do homem. E quero também dar os créditos aqui ao meu irmão, que foi quem primeiro me chamou a atenção para esse texto, e a partir disso eu fiquei muito estimulado a mergulhar fundo para saber o que é que está de fato acontecendo aqui. E quero também agora, né, compartilhar com vocês. Espero que isso abençoe vocês de alguma forma. E também quero dizer que eu Eu exponho aqui a público também para que vocês possam criticar, fazer sugestões, me corrigir, mas sem mais delongas, vamos começar. O texto se inicia lá em Gênesis capítulo 3, a partir do verso 1. O texto começa assim: Mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus havia feito, disse à mulher: É assim que Deus disse: Não comereis de toda árvore do jardim? Respondeu-lhe a mulher: Do fruto das árvores do jardim podemos comer. Mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: Dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: É certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e, como Deus, sereis conhecedores do bem e do mal. Eu quero chamar primeiramente a atenção aqui para o argumento de Eva diante da provocação da serpente. A serpente fala: Não comereis, Deus não disse, não comereis de toda árvore do jardim? E Eva, bem esclarecida, hã, compreende muito bem o que lhe é permitido e o que não é permitido. Ela responde: Do fruto da árvore do jardim podemos comer, isso nos é permitido. Mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: Dele não comereis. É importante saber que Eva sabe, ela tem um conhecimento perfeitamente esclarecido do que ela pode fazer, do que é correto, do que é permitido, do que diante de Deus é certo e do que diante de Deus é errado. Ela tem um conceito moral. Esse é o primeiro ponto para a gente poder entender o que está acontecendo aqui nessa conversa. Eva não é aquela Adão e Eva, né? Eles não são inocentes, ingênuos nesse sentido moral. Eles são puros, mas eles não são inocentes e ingênuos. Eles estão bem avisados, bem esclarecidos, muito bem instruídos sobre isso. Tanto é que ela explica perfeitamente a serpente. Mas a serpente, ela tenta replicar diante dessa resposta de Eva, e ela começa com o seguinte argumento: É certo que não morrereis. Ela ataca exatamente o final da fala de Deus, né? Deus instrui, olha, não coma nem toque nesse fruto, para que não morrais. E a serpente começa já atacando esse ponto. Olha, é certo que não morrereis. Fica tranquilo, vocês não vão morrer. Porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos e, como Deus, sereis conhecedores do bem e do mal. Esse é o ponto-chave do argumento sedutor da serpente. Se você fizer uma leitura rápida e despretensiosa, sem atenção, sem a devida atenção, você vai confundir esse argumento da serpente como se fosse um conhecimento moral, como se ela dissesse: "Olha, vocês são muito inocentes, vocês vão abrir os olhos e vocês vão ter conhecimento agora moral, do que é certo, do que é errado, vocês vão entender melhor". Mas não é isso que a serpente está falando, não é isso. Ela está dizendo assim: "Olha, vocês serão como Deus, conhecedores do bem e do mal". Eu gosto muito de uma tradução que é usada na Bíblia de Jerusalém, que fala o seguinte: "Se vos abrirão os olhos, e vocês serão como deuses".
versando sobre o bem e o mal. Porque essa palavra aqui, se você for buscar no original, conhecedores do bem e do mal, ela trata exatamente disso. Ela trata de você ter habilidade, de você poder discernir. Agora, você tem esse conhecimento, você sabe versar sobre isso. Traz um sentido de arbitrariedade, como se agora você pudesse escolher o que é bem e o que é mal para você. Assim como Deus, você pode ditar também as regras, porque a permissão concedida de poder comer e o que você não pode comer, quem disse foi Deus, porque ele conhece o que é bom e o que é mal. E a serpente, ela vai dizer isso: olha, agora vocês vão ser como ele, vocês vão poder dizer o que é bom e o que é ruim. Vocês vão ser conhecedores do bem e do mal. E o argumento da sedução de Eva é exatamente isso. É um argumento, é uma sedução pelo poder. Vocês vão ser como Deus agora. E agora, com esse entendimento claro, sabendo que Adão e Eva já tinham um conhecimento moral e que agora eles vão poder versar sobre o bem e o mal, vamos seguindo com a leitura. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e árvore desejável para o entendimento, para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao seu marido. E ele comeu. Abriram-se então os olhos de ambos, e percebendo que estavam nus, coseram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Veja bem, eu quero chamar muita atenção para isso. A árvore, ela era boa para se comer, agradável aos olhos e árvore desejável para dar entendimento. O pecado, ele é assim. Ele é bom para se comer, ele tem uma aparência agradável e parece que a gente vai ganhar algo em troca, né? Quando a gente vai pecar. Quando a gente vai contar uma mentira, a gente vai conseguir uma promoção no trabalho. O argumento ele sempre gira em torno disso aqui. E também quero falar um pouco sobre o que acontece, né? Abriram-se então os olhos. Olha, a serpente, ela tinha dito isso, que os olhos dele seriam abertos se ele comesse. Olha, e de fato isso acontece. Veja que o argumento da serpente não é, apesar de enganoso, não é totalmente mentiroso. Ainda mais se a gente for prosseguir com a leitura, eu quero pular um pouco para a gente trabalhar em cima desse tema da, da conversa e do diálogo da serpente com a mulher. Eu quero pular lá para o final, que fica em Gênesis, capítulo 3, versículo 22 ao 24. Presta bem atenção nisso. Então disse o Senhor Deus: Eis que o homem se tornou como um de nós, conhecedor do bem e do mal. Assim que não estenda a mão e tome também da árvore da vida, e coma e viva eternamente. O Senhor Deus, por isso, o lançou fora do jardim do Éden, a fim de lavrar a terra de que fora tomado, e expulso o homem, colocou querubins ao oriente do jardim do Éden, e o refugir de uma espada que se revolvia para guardar o caminho da árvore da vida. Vê bem, o homem se tornou como um de nós. Esse como um de nós, ele é intencional, no original é exatamente isso. Parece que Moisés ele quis causar a impressão que havia mais do que uma pessoa ali. Aqui a gente começa a ver um sinal da Trindade. E aqui a gente vê mais um ponto da argumentação da serpente. A serpente disse que se a mulher comer, ela seria como Deus. Mais um ponto aqui
A serpente usa a verdade para poder enganar. O homem se tornou como um de nós, conhecedor do bem e do mal. Mais uma vez, o homem agora ele versa sobre o bem e o mal. O conhecimento moral já havia no homem. Assim que não estenda a mão e tome também a árvore da vida e coma e viva eternamente, Deus acaba expulsando o homem do paraíso. Mas o ponto que eu quero chegar é que esse texto me faz lembrar de uma peça de Shakespeare chamada Macbeth. E no início dessa peça, Macbeth, ele recebe uma profecia de algumas bruxas e ele fica bem desconfiado. E ele pergunta para o seu amigo Banco: pode, pode o diabo dizer a verdade? E é uma pergunta muito intrigante, né? A, a peça já começa assim. E Banco, seu amigo, sabiamente lhe responde assim: olha, o diabo ele pode falar pequenas verdades para que no fim você tenha uma grande destruição. E me parece que o argumento da serpente era um pouco verdadeiro. Disse que se eles comerem, se abririam os olhos, isso aconteceu, e eles seriam como deuses, versando sobre o bem e o mal. Isso aconteceu. Mas no final foi um grande engano. O que eu quero chamar a atenção aqui é que a sedução da serpente é pelo poder. Agora vocês serão como deuses, vocês vão escolher o que é certo e errado para as suas vidas. Só que esse momento da queda do homem e esse fruto proibido, ele não está preso nessa passagem. Ele não está preso nesse momento da história. O fruto proibido ele está aí. Ele está aí no dia a dia, sendo ofertado para cada um de nós, com a argumentação da sedução do poder, às vezes, do poder de você controlar a sua vida, de você ter as suas próprias verdades, de você ter os seus próprios conceitos. Você é quem manda, você é quem escolhe o que é certo e errado. Deus não está mais no controle absoluto. Se você quiser, você faz o que você quiser. A partir do momento que a gente abre mão dos direcionamentos de Deus, assim como Adão e Eva fizeram, a partir do momento que a gente abre mão das ordenanças e das permissões que o Senhor nos concede, e a gente diz: não, peraí, eu não preciso disso. Isso aqui eu posso fazer. Não, quem manda em mim sou eu. A vida é minha, eu faço o que quiser. Sempre que você faz isso, você colhe do fruto proibido e você morde o fruto. Que a gente perceba com bastante atenção as escolhas que a gente faz no dia a dia, porque às vezes a gente pode achar que está com autonomia, mas na verdade a gente está se distanciando do jardim da intimidade em nome do poder de poder dominar as nossas próprias vidas.